paz do Senhor, um dia especial, não é verdade? Um dia em que estamos mais uma vez aqui na oportunidade de adorar o Senhor, com os nossos louvores, com as nossas ofertas, com a reverência perante a palavra. Que tempo maravilhoso, não é verdade? Vermos esse grupo, né, que Deus escolheu, né, para o dia de hoje testemunhar. Um evento tão bonito, acredito, eu não participei, mas acredito que tenha, né, como todo mundo falou, foi ótimo, foi tremendo, foi maravilhoso. Deus operou, o Espírito Santo restaurou, resgatou as emoções, tudo aquilo que precisava ser curado, né? As irmãs voltaram renovadas e, como já disseram, né, agora é colocar em prática, não é? Não é verdade? Aquilo que foi ensinado. E precisamos aprender também, não é verdade? Precisamos estar junto com o Espírito Santo, precisamos estar aos pés do nosso Salvador, precisamos estar cada vez buscando, estarmos cada vez mais aptos a interagir no reino espiritual. Mas antes da gente começar a palavra, eu queria só comunicar à igreja que ontem, no sábado, nós fizemos o nosso segundo dia da Ação Vida, um projeto social aqui da igreja, no qual é levado um alimento, um cachorro-quente, um suco, né, devido ao calorão que ainda está, aquelas vidas que estão ali no Hospital do Paranoá. É um projeto que a igreja já iniciou, que conta com você, que conta comigo, né, com a ajuda de todos nós, para que juntos possamos cada vez mais avançar o reino do Senhor. Vai ser passado um videozinho rápido para você e aí a gente continua, amém? Associação Nova Vida Entre Lagos faz um trabalho muito bonito, que eu cheguei aqui no hospital e achei maravilhoso as pessoas aqui que estão esperando ser atendidas, né? Eles fazendo a doação de cachorro-quente, suco, refrigerante, maravilhoso. Parabéns, viu? Que Deus abençoe vocês e que te dê em dobro. Só um videozinho de 1 minuto, coisa rápida. Se você quiser saber como é, de fato, como o Espírito Santo age, né, nesse projeto, eu te convido a participar conosco. Está acontecendo todos os sábados. A sua ajuda, claro, material, a sua ajuda espiritual, a questão do seu tempo de você levar um alimento que aquelas pessoas lá estão precisando é muito importante. Quem esteve nessa ação de ontem e na anterior também sabe o que é sentir quando você vê aquela fila de criança. O que tinha de criança ontem que estava lá desde 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, no aguardo de um médico, aguardando o médico trocar o plantão para poder ver se conseguia um atendimento, e a gente chega lá com um cachorro-quente, um suco, não é? A gente pensa assim, não é nada demais, é sair daqui e levar um cachorro-quente. Não é isso. É sair daqui para cumprir o reino do Senhor. A palavra nos ensina que devemos dar de comer a quem tem fome, devemos dar de beber a quem tem sede. E é isso que a nossa igreja está começando a fazer, mas ninguém faz nada sozinho. Precisamos da sua ajuda, somos um corpo e precisamos estar unidos nesse projeto também. Então, te convido a participar a partir do sábado que vem, amém? Amém. Bom, chegamos no momento da palavra do Senhor, um momento importante do culto, no qual nós recebemos, no qual nós nos alimentamos, fortalecemos nossa alma, nosso espírito. E, na realidade, o que a gente fala hoje, né, a chamada, né, no caso da pregação, quando nos perguntas, queres ser curado? Significa muita coisa para a gente. Significa que
Em determinados momentos, as nossas emoções precisam de cura. Em determinados momentos, o nosso físico precisa de cura. Em determinados momentos, a nossa moral precisa de cura. Mas a gente não consegue fazer nada sozinho. E muitas vezes o próprio Senhor Jesus vem ao nosso encontro para nos perguntar: você quer ser curado? Eu te convido, por favor, a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 5. Eu vou pedir ali está só o versículo 6, mas eu vou pedir já do versículo 1 e vamos ler até o 9. João, capítulo 5, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1, por favor. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Pai querido, Pai amado, na tua presença, Senhor, continuamos nessa noite. Gratos, Senhor, agradecidos pelo teu mover nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que neste momento em que a tua palavra será ministrada, o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, manifeste a sua presença neste lugar. Assim como o Senhor já iniciou a tua obra, completa em nós o teu querer, completa em nós a tua vontade. E hoje o Senhor nos chama para a cura, hoje o Senhor nos chama para sermos curados. Sabemos que o Senhor Jesus já está presente nesse lugar, mas que hoje o Senhor Jesus nos pergunta: vocês querem ser curados? Então que nós possamos abrir o nosso coração nesta noite, entender que nós não somos nada sem o Senhor, e entender que muito menos conseguimos viver uma vida cristã cheio de feridas, cheio de chagas, cheio de setas envenenadas nos nossos corações, mas que através da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que refrigera a nossa alma, a tua palavra que nos liberta, que nos consola, que nos conforta, que nos ensina, essa palavra venha a ser atirada como flecha nos nossos corações, para que nós venhamos mudar a nossa vida, mudar o nosso pensar, mudar o nosso agir, para que venhamos, Senhor, andarmos de acordo com o teu caráter, porque importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos, em nome de Jesus. Irmãos, aqui em João 5, nos retrata um episódio, nos retrata o capítulo onde a gente vê a cura de um paralítico. Se a gente fosse pensar somente no título, somente até onde a gente leu, a gente pensaria assim: é mais um milagre de Jesus. Vemos isso em Mateus, em Marcos, em Lucas, quantos milagres Jesus fez, quantas curas ele operou. Mas aqui especificamente nós vemos a seguinte pergunta. Jesus nos pergunta: queres ser curado? O contexto aqui nos explica que estava tendo uma festa em Jerusalém, muito provável, os estudiosos afirmam que provavelmente era a festa dos tabernáculos. E estava tendo uma festa, 7 dias de festa na cidade. Jesus, como um judeu, seguia, as tradições, e Jesus estava nessa festa também. Só que Jesus sabia que, conforme a gente viu no versículo, está dizendo que Jesus foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém também existia um tanque, esse tanque chamado tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Então a palavrinha Betesda
Casa de Misericórdia. Não estamos no culto da família, eu sei, não é um culto de estudo, mas é importante para a gente entender a profundidade do que o Senhor tem para falar na pregação de hoje. Então, esse tanque chamado de Casa de Misericórdia, o tanque de Betesda, ele era um pavilhão, ele era como se fosse um prédio, né, um edifício, que tinha um tanque e tinha 5 pavilhões. É como se fosse um lugar que tivesse 5 andares, tá? Só que nesses andares ficava lá a escória. Ficava quem era coxo, quem era cego, quem era paralítico, quem para a medicina humana já não valia mais nada. Essas pessoas eram deixadas para lá. Então, no momento em que uma cidade comemorava uma festa, em que no momento em que as pessoas saíam das suas aldeias, das suas casas, de outras cidades, para poder terem a comunhão daquela festa, Jesus sai dali um pouquinho, por quê? Porque ele deu prioridade àqueles que sofriam. Ele deu prioridade àqueles que estavam necessitados. Então, a gente entende o quê? Que no mesmo ambiente onde as pessoas estão celebrando, comemorando, se enchendo, tem gente chorando. No mesmo ambiente onde a gente está dando pulos e, sei lá, vivas de alegria, tem gente gemendo, tem gente sofrendo. Tem gente que às vezes no momento de louvor chora, chora, chora e chora. Outros celebram, outros levantam a mão para o alto, falam em línguas e falam aquilo tudo. E outros choram, outros gemem. Então a gente vê que às vezes no mesmo ambiente nem todas as emoções são iguais. Às vezes o Espírito Santo que habita em nós não está tão aparente em mim ou em você em determinados momentos devido à nossa fragilidade. Não que ele não habite em nós, é claro que habita, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas em determinados momentos, quando a gente está tão para baixo, o próprio Jesus vem até o nosso encontro e ele nos pergunta: querem ser curados? As nossas irmãs, acredito que tiveram essa experiência no encontro, com certeza estão bastante fortalecidas, renovadas, né? Aquele gás do Espírito Santo, todo mundo aqui, né? Se pudesse estar voando, né? Voava, não é verdade? E é desse jeito, quando o Espírito Santo, ele superabunda nas nossas vidas, nós ficamos dessa forma. Não que a gente não vai ter problema, não que não vai ter dificuldade, de maneira nenhuma. Mas a gente fica leve, não é verdade? Mas e quando essas feridas, e quando a solidão, e quando a dor, ela está predominando na vida da gente? O que fazer? O que dizer? O que nós podemos falar? Nesses 5 pavilhões onde Jesus passava, e aqui o versículo 3, ele nos diz que tinha uma multidão de enfermos, ou seja, estava lotado o lugar. 5 pavilhões. Jesus andou por aqueles pavilhões, então você imagina a cena, Jesus está andando ali, onde tem um monte de cego, um monte de coxo, um monte de paralítico. Gente que não estava cheirando muito bem, porque às vezes a pessoa que não andava acabava fazendo suas necessidades naquele lugar mesmo. Então, imagina o lugar mal cheiroso, imagina o lugar fétido, imagina aquele lugar onde realmente ninguém queria ficar, ninguém queria passar. Todo mundo na festa e aquele pessoal lá. E os leprosos no leprosário, todo mundo afastado. Eu estou aqui no meu cantinho feliz da vida, enquanto o fulano está sofrendo no canto dele. E Jesus nos ensina que em determinados momentos, a gente sai um pouquinho da festa e vai até aquele que está sofrendo e pergunta: você quer ser curado? E o que é mais interessante, o que mais nos chama a atenção nesse texto, é que ele fez essa pergunta, não é verdade? As outras curas de Jesus, que foram maravilhosas, que foram milagrosas, que foram públicas para todo mundo ver mesmo, Jesus não perguntava: você quer? No máximo era: você tem fé? Mas Jesus não perguntava: você quer ser curado? Esse homem, ele estava há 38 anos sofrendo. Jesus andando naquele pavilhão, ele olha a cena mais, vamos botar assim, a pior. O retrato, a pior cena que ele podia ver. O retrato de tamanha miséria espiritual, física. Ele vai até aquele paralítico, com 38 anos sofrendo, de sofrimento. E ele pergunta: você quer ser curado?
Se a gente for pensar, nossa, que pergunta óbvia, que pergunta maravilhosa ao mesmo tempo, que pergunta poderosa. Mas ao mesmo tempo é óbvio, é claro que aquele homem queria ser curado. É lógico, por que Jesus perguntaria isso? Por que será que Jesus, ele fez essa pergunta? E a resposta daquele homem é: Senhor, eu tento chegar lá, mas sempre vai outro na minha frente. Eu tento chegar lá. Esqueci que tem gente em cima, perdão. Estou acostumada com o culto da família, que a gente fica aqui embaixo, né? Desculpa. Mas Jesus, ele faz essa pergunta: vocês querem ser curados? Você quer ser curado? Por que será que aquele homem ainda responde: eu tento chegar lá e não consigo? Percebam que Jesus fez essa pergunta: você quer ser curado? E ele não respondeu. Sim, eu quero. Olha, que pergunta, Jesus? Na verdade, ele não sabia nem quem era Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus, não sabia quem era. Ele ficava naquele pavilhão, sofrendo, abandonado. Então, ele não sabia quem era Jesus. Por isso nós falamos, dependendo, claro, irmãos, da sua apatia, da sua tristeza, do nível da dor e das feridas que você tem, o próprio Senhor Jesus chega até você, ao seu encontro, e pergunta: quer ser curado? Que maravilha, na verdade. O próprio Senhor Jesus vir até o nosso encontro e nos perguntar. Mas eu queria, à luz desse texto que a gente leu, trazer só alguns aspectos. O primeiro aspecto, pode colocar o versículo 6, por favor. O primeiro aspecto significa que Jesus, ele conhece a gente muito bem. Aqui, quando o versículo 6 nos fala: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: quer ser curado? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus te conhece há muito tempo. Jesus sabe a sua história há muito tempo. A sua história está escrita no livro há muito tempo. Jesus conhece você há muito tempo. Ele sabe da sua história. Tudo aquilo que está aqui na palavra não é meramente um registro histórico, mas é justamente para nós tirarmos verdades e lições daquilo que ele falava. E aquilo que Jesus fazia, o que ele fez aqui, ele pode muito bem fazer nos dias de hoje. E aí, sabendo que Jesus está aqui, ele te pergunta hoje: ei, você quer ser curado? Ei, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Muitas vezes nós não entendemos as perguntas, os porquês do nosso Senhor. Muitas vezes nós questionamos e alimentamos aquela tristeza ou aquela solidão. E a gente não entende. Quando meramente o Senhor Jesus nos pergunta: olha só, quer ser curado? Querido, aquele irmão, esse samaritano, esse homem enfermo, ele simplesmente não, como eu falei, ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele não sabia nem o que dizer. Para ele, Jesus, quem estava ali, era somente alguém que, mais uma vez, podia ter se compadecido dele. Ele estava sofrendo há 38 anos. Com certeza, num começo, as pessoas podiam ajudá-lo. Com certeza, assim que ele chegou naquele pavilhão, as pessoas podiam ajudar a tentar chegar perto do tanque. Mas o tempo foi passando. O amor dessas pessoas esfriando. A gente não consegue mesmo, a gente já tentou várias vezes ajudar ele e não dá em nada. E as pessoas foram se afastando. E aquele homem estava numa profunda miséria espiritual, que ele não sabia nem mais o que ele queria ser curado. Por isso que ele não responde. Quando Jesus pergunta: vem cá, você quer ser curado? E ele fala: eu tento chegar lá e nem consigo. Por que ele não respondeu? Porque ele já não tinha mais a esperança. Ele já não tinha mais a expectativa. Ele já se sentia desvalorizado. Aquele homem estava numa situação emocional tão degradante que ele não acreditava em mais ninguém. Sabe quando você já foi ferido? Quando você já foi decepcionado? Quando já te expuseram algum tipo de situação em que naquele momento ali você fala assim: tanto faz.
Jesus, ele pode fazer o que ele quiser. Tanto faz. Deixa para lá. E Jesus ali, quando faz essa pergunta, ele quer ensinar aquele homem. Pelo que você quer ser curado? A primeira coisa que ele já nos ensina é que nós precisamos nos autoanalisar e entendermos, às vezes, o quão doente nós podemos estar. Eu não estou dizendo que você tem ferida no seu coração, que você está magoado, que você está triste. Eu não sei a sua história, eu não conheço. O próprio Deus é quem sabe. Mas o que eu estou dizendo para você, que como Deus pergunta hoje para nós, se nós queremos ser curados, curados de quê? Curados do quê? Quando a gente não tem noção nem do que está acontecendo com a gente, a cura, ela fica vaga. Nós não temos, às vezes, esse discernimento. Sabe por quê? Porque, às vezes, nós não entendemos o quanto Jesus se compadece de nós. Nós não entendemos, às vezes, o quanto Jesus nos conhece. E nós simplesmente guardamos aqueles sentimentos, nos fechamos no nosso mundinho, e devido às circunstâncias que acontecem, a gente já começa... O que começa a acontecer com a gente? A gente entra em depressão. A gente já tem crise de ansiedade, não é verdade? A gente começa a desenvolver diversos distúrbios. Olha o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas hoje sofrem de depressão? E às vezes na igreja. Quantos pastores nós vemos se suicidaram, não é verdade? Quantos irmãos em Cristo se suicidaram? Quantas pessoas sofrem dentro da igreja? Às vezes está com um sorriso no rosto, com uma saúde de ferro, mas por dentro, querido, está com aquela ferida, com aquele pus emocional, espiritual. E hoje Jesus nos pergunta, você quer ser curado? Você precisa externar, você precisa colocar isso para fora. O que está te matando por dentro? Querido, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. O Espírito Santo é o nosso consolador. Mas ele, um dos trabalhos, uma das funções do Espírito Santo é justamente nos fazermos voltarmos para Jesus, é nos fazermos olhar para Jesus. Digamos que o ministério do Espírito Santo é abrir os holofotes para Jesus. E Jesus está nos perguntando hoje, quer ser curado? O que está na sua vida que precisa da cura do Senhor? É falta de perdão? É seguir a palavra do Senhor verdadeiramente? É fazer com que o Espírito Santo brilhe na sua vida, como a gente viu hoje aqui nas irmãs, na verdade? Quanta irmã bonita, né? Cheia do Espírito Santo, falando conosco das bênçãos e maravilhas que o Senhor preparou naquele lugar. E nós, creio eu, como eu falei, foram curadas, foram saradas, foram restauradas. O óleo, o bálsamo do Espírito Santo passou no coração das nossas irmãs, mas e nos nossos? O que está acontecendo conosco? Por que estamos tão apáticos? Por que estamos tão feridos? Por que estamos tão machucados? Porque às vezes nós não queremos ir para a igreja, não queremos fazer nada, todos os projetos que acontecem, a gente não quer, não vou fazer nada, não vou participar de nenhum, não quero participar, não aguento mais pisar naquela igreja, não quero saber de nada. Por que você está assim? Por que você não vem mais aos cultos? Por que você não quer fazer nada? Por que aquilo está doendo dentro de você? Por que essa depressão está te derrubando? Por que você está morrendo? Jesus, ele não esqueceu você. Jesus, ele não vai olhar para você mesmo, você cheio de mazelas. Ele não vai olhar para você e vai sair correndo, não vai te escorraçar, não vai te isolar. Pelo contrário, ele vai ao teu encontro, porque ele te conhece e se compadece de você. Como é bom percebermos que temos um Deus que cuida de nós, não é verdade? Mas não é um Deus que cuida e que a gente abre a boca para falar obrigado, Senhor, quando está tudo bem. É aquele Deus que nos momentos em que está doendo, a gente chora. Mas, queridos, nós precisamos rasgar o nosso coração para o Senhor e falar, Senhor, me cura. Está doendo por conta disso, disso e disso.
Mesmo que você tenha errado, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Senhor, me cura. Porque a pergunta de hoje que Deus tem para fazer para você, quer ser curado. Querem ser curados. Rasguemos os nossos corações diante do Senhor. Que nós possamos, irmãos, olhar para dentro de nós, nosso mundo interior, as nossas emoções, a nossa alma e falar, Senhor, alinha tudo que está aqui dentro de acordo com a tua vontade. Muitas vezes, irmãos, nós paramos. E o evangelho é caminhada, o evangelho é andar, o evangelho não é ficar parado. Mas muitas vezes nós paramos, não temos forças, porque chega um momento em que, humanamente falando, a gente não dá conta. E Deus sabe disso, Jesus sabe disso, que sozinho a gente não consegue nada, a gente não pode nada. E é por isso que eu repito a pergunta de Jesus. Ele sabe que chega no momento da sua vida que você não dá conta, que você não quer fazer mais nada. E Ele te pergunta hoje, quer ser curado? Como é bom, como é importante nós entendermos que Jesus, digamos assim, o médico dos médicos, aquele médico onipotente que pode todas as coisas, pode nos restaurar, não é verdade? É necessário que nós venhamos reconhecer o nosso problema. É necessário que sejamos maduros o suficiente para entender aonde nós estamos errados. Você está magoado, você está triste, você está ferido, está doendo, está machucado. O que aconteceu? É necessário você se examinar, ter um autoexame dentro de você e falar, é isso, isso e isso. E eu preciso falar com o meu Senhor sobre isso. Não adianta, irmãos, nós estarmos na igreja, nós estarmos aptos a fazer uma coisa ou outra, se nós não somos curados. Nós não vamos ser instrumentos de bênção, não vamos conseguir ser. Porque vai chegar uma hora que você vai se sentir tão sufocado, que você não vai querer mais saber nem de ouvir o nome da igreja que você está. De tamanha amargura, tamanha dor, tamanha ferida. Pois nosso Jesus, que é o médico dos médicos, quer hoje fazer essa asepsia dentro de nós. Quer hoje fazer como se fosse esse curativo dentro dos nossos corações, limpando, tirando aquele pus daquelas feridas, aquele pus emocional, aquele pus espiritual. Ele quer limpar o nosso interior, derramar o sangue do Cordeiro e o bálsamo do Espírito Santo, para que as feridas sejam fechadas e possamos servir o nosso Senhor com o Espírito Santo nos guiando. Sermos úteis para o reino, sermos ovelhas de verdade, sermos servos do Senhor Jesus. Então deixa o Senhor te curar hoje. Abre o teu coração e fala, Senhor, eu quero ser curado. Eu não quero ver só o meu próximo sendo curado, eu também quero ser curado. Que o teu bálsamo passe no meu coração, que o sangue do Cordeiro cicatrize todas as feridas. Porque hoje eu tenho um encontro com o Senhor. E o Senhor me pergunta, quer ser curado? E a minha resposta, eu quero ser curado. Reconheça o seu problema. Entenda o que está acontecendo com você. O Espírito Santo já sabe, o nosso Senhor Jesus já sabe. Mas é importante nós entendermos, sermos curados do quê? Aí é com você. Aí é a sua intimidade com o Espírito Santo. É a sua intimidade com o nosso Pai. Olha o que está acontecendo comigo, Senhor. Olha a minha vida, olha o meu estado, olha a minha situação. Eu não aguento isso, eu não aguento aquilo, Senhor, eu não consigo falar, eu não consigo ouvir ninguém, eu não consigo prestar atenção em nada, eu não consigo crescer, eu não consigo amadurecer, eu não consigo nada. Eu quero ser curada dessas coisas. Purifica-me, Senhor. Faça-me um instrumento ungido nas tuas mãos, não só de boca, não só no falar, mas que a minha vida seja um testemunho. Mas que na minha vida, cumpra-se a sua vontade. Isso que Deus tem para nos falar hoje, irmãos. Quantos de nós estamos morrendo, estamos sofrendo, estamos cumprindo meros protocolos dentro da igreja, participando ali, mas verdadeiramente, Senhor, como nós podemos melhorar? E o Senhor Jesus nos ensina, sendo curados. E a cura, você sabe, você precisa reconhecer o seu problema. Você precisa remover do seu coração aquilo que está te fazendo mal.
Aqui Jesus simplesmente com esse homem, quando pergunta, o homem ainda fala assim, quer ser curado? Aí o versículo 7 ele fala, não tem ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, eu até vou, mas outro desce antes de mim. Percebam que ali naquela situação, só um era curado, não é verdade? Todo mundo corria, eram 5 pavilhões, o homem não andava. Quem é que ajudava? Ninguém ajudava, ninguém fazia nada. Ele estava cansado, ele estava desesperançoso. Ele não sabia mais o que fazer, ele não acreditava em ninguém. Ele se achava um nada. Ele não se achava nem gente. Claro, a gente está no culto, não vou ficar falando as frases igual a gente brinca no culto da família, mas ele se achava o nananana do bandido. Ele estava se achando um nada ali. O que Jesus queria mostrar é que, além do problema físico que ele tinha, que ele não andava, ele estava ali, digamos que numa maca ou numa esteira ali, mal cheirosa e tal, Jesus queria mostrar que o problema maior dele era emocional. O problema daquele paralítico não era somente o físico. Porque se fosse só o físico, vamos pensar assim, lembra aquela história daquele homem também que era paralítico, aqueles 4 amigos foram ajudar ele, passaram ele pelo telhado da casa de Jesus? Então não é questão de ser paralítico, não era questão de uma coisa somente física. Mas aquele homem ali, ele falava, eu não tenho ninguém. Eu estou sozinho. Ninguém está comigo. Ninguém me ajuda. Eu sou um Zé Ninguém. Eu não vou nem perder meu tempo tentando descer, porque se eu faço isso aqui com a mão, já tem alguém lá sendo curado. Ali era uma cura. E Jesus, ele vem mostrar que mesmo diante do teu pior problema, ele mostra para você que ele é a solução e que ele pode te curar. Em que você precisa ser curado? Em qual área da sua vida você precisa da cura do Senhor? O Espírito Santo, ele quer curar. O Espírito Santo, ele quer se derramar. Qual a cura que você está precisando? Todos nós temos uma área das nossas vidas em que uma é um pouco mais abalada, uma é um pouco mais fragilizada. Problema todo mundo tem, dificuldade, mas sempre tem alguma coisa na vida da gente, uma área que é um pouco mais sensível a determinados problemas, a determinadas decepções, a determinados momentos em que a gente olha e a gente, deixa, e a gente aprende a viver daquele jeito. Às vezes é sua área sentimental, às vezes é sua área material, às vezes é a área espiritual. Sempre uma fica um pouquinho mais capenga, vamos colocar assim. E hoje, o próprio Jesus, que está presente nesse lugar, nos pergunta hoje: vocês querem ser curados? O nosso médico dos médicos, o nosso médico onipotente, está presente nessa noite nos perguntando, querendo tirar de você a ferida, querendo tirar de você o trauma. Às vezes um trauma na infância, às vezes algo que te aconteceu há muito tempo. Às vezes algo que aquilo não sai da sua cabeça, independente da sua conversão, independente. Comigo o negócio gosta de estourar, né? Aqui, né? Toda vez que eu estou com o da família isso acontece. Eu estou falando e falei, toda vez é comigo. E nós precisamos entender, irmãos, que em muitos momentos nós estamos machucados, feridos e às vezes não sabemos nem porquê. E aquilo vai tomando conta, que a gente acaba às vezes perdendo a bênção e deixando de ser bênção na vida do nosso próximo. Esse ano é o ano em que nós começamos assim, vamos considerar o próximo superior a nós mesmos, não é verdade? E a gente precisa entender que o fato de eu considerar o meu próximo superior também é não ferindo o meu próximo, é não magoando o meu próximo, é não machucando o meu próximo, é não falando palavras de amargura contra o meu próximo. E às vezes acontece que dentro das igrejas isso acontece com a gente. Não estou dizendo que isso acontece aqui, não estou dizendo que isso está acontecendo com você, mas às vezes a gente está na igreja e tem muita gente machucada. E hoje o Espírito Santo nos pergunta, vocês querem ser curados?
E é importante entender que quando aquele homem começa a entender que o problema dele não era só físico, que se tratava de algo emocional, obviamente espiritual também, aí o versículo 8, Jesus fala, então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Reconheceu qual é o teu problema? Você está entendendo o que está acontecendo com você? Agora vem o milagre. Então, toma o teu leito, levanta e anda. E a mesma coisa nós. Senhor, nós queremos a cura. Meu problema está sendo esse, me cura. Então levanta a tua cabeça, olha para frente e anda, segue no caminho, segue o evangelho, não fica parado, não fica quieto, não fica sentado, levanta e anda, segue o evangelho, segue o caminho, que é para isso que nós fomos chamados, para seguirmos no caminho, não é verdade? Seguirmos no caminho, sermos imitadores de Jesus. Jesus não ficava parado, Jesus não ficava quieto no canto dele, Jesus não ficava amargurado, sentado de maneira nenhuma. Motivo podia ter. Quantas pessoas blasfemavam contra Jesus, quantas pessoas xingavam a Jesus, expulsavam Jesus das cidades, não considerava, ele foi expulso de Nazaré, a cidade onde ele cresceu, porque ninguém acreditava nos milagres, que ele era o Messias. Então, se a gente fosse pensar em motivo, Jesus como Deus, claro, não fez nada. Mas se a gente fosse pensar como motivo ele tinha de sobra. Vai ficar parado, então tá, então deixa, o pessoal não quer acreditar, vou ficar na minha, né? Porque não. Não, querido. Levanta a tua cabeça, segue e anda. Não fique parado no reino de Deus. Não estacione, não fique quieto, porque quando a gente fica quieto e parado, a gente morre. E não podemos morrer para o reino de Deus. Não podemos deixar, não podemos enterrar nossos talentos, não podemos deixar de fazer a obra que Ele concedeu a cada um, com o dom que Ele deu para mim, com o dom que Ele deu para você, com o dom que Ele deu para todo mundo aqui. Graças a Deus, todo mundo está aqui. A irmã Mônica hoje está um pouquinho, debilitada, mas, todo mundo aqui está andando, todo mundo aqui pode se mover, se precisar a gente carrega, não é verdade? Todo mundo está, todo mundo se ajudando. Ninguém pode ficar parado no reino de Deus. O reino de Deus não é feito para pessoas ficarem quietas, paradas. Sigam no caminho que Deus quer. Levanta a tua cabeça, olha para o alto, olha para frente, eleva os teus olhos para aquele que está acima dos montes, porque é dele que vem o socorro. Amém? Deus nos conceda a graça de nos curar. Que Ele possa olhar para as nossas vidas hoje, olhar para a nossa necessidade, para a tua, para a minha, que às vezes é diferente, e nos curar. E derramar o bálsamo, derramar o sangue precioso, para que nós venhamos continuar capacitados a seguir a obra dele. Não é, no nosso caso humano, eu orando, você orando, amém? Pode ser com o tempo, mas com a ação do Espírito Santo. O encontro de Jesus, com Jesus, querido, é na hora. E o versículo 9, e eu já finalizo, ele diz assim: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aqui, Jesus ensina para a gente que, quando Ele dá uma ordem, quando nós abrimos o nosso coração para receber o milagre do Senhor, reconhecer aquilo que precisamos, Ele opera o milagre e imediatamente as coisas acontecem. Não olhe para o texto pensando, Jesus falou, curou e curou, aquilo aconteceu. Mas nas nossas vidas, nós que estamos andando, onde às vezes a nossa debilidade, a nossa deficiência não está sendo física, mas está sendo emocional, querido, na hora também. O Espírito Santo, Ele abre o nosso entendimento e aqui o milagre acontece. E Jesus nos ensina. Se fosse uma situação humana, aquele homem voltaria a aprender a andar com uma fisioterapia. Se um médico conseguisse fazer um paralítico de 38 anos, que já tinha os músculos atrofiados, que já estava naquela situação de causa há tanto tempo, se ainda conseguisse fazer andar, olha, muita fisioterapia que você vai ter que reaprender a andar, não é verdade? Mas o próprio Senhor Jesus, quando dá a ordem, e Ele que é o detentor da ordem, que pode em todas as coisas, que Ele é o nosso médico onipotente, quando Ele fala, querido, aquilo acontece. Então a sua depressão, se você fala para o Senhor, querido, a sua depressão, ela sai.
a sua apatia espiritual, ela sai. As suas feridas abertas, rasgadas, elas cicatrizam. E você vai aprender a olhar aquela situação não com dor. Você não precisa esquecer, mas você vai olhar aquela situação e não se lembrar da dor. Lembrar da situação, mas da dor. Às vezes a falta de perdão te deixa doente. Às vezes aquele pecado oculto te deixa doente. Às vezes aquele vício te deixa doente. Mas se hoje você abrir o teu coração, rasgar seu coração para o Senhor e falar: Senhor, me cura. Hoje você sai restaurado pelo Espírito Santo deste lugar. E todos nós precisamos entender o seguinte: todos nós, sem exceção nenhuma, temos uma doença que pode acabar com a nossa alma, com o nosso corpo, com o nosso espírito. E essa doença, ela é o pecado. Essa doença, ela é o pecado que pode matar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E Jesus, ele nos diz hoje que ele quer nos curar. E Jesus, ele nos diz hoje que ele quer nos salvar. E Jesus, ele nos diz hoje que ele quer nos restaurar. Basta que nós venhamos crer. Basta que nós venhamos falar. Basta que nós venhamos aceitar a cura. Porque a pergunta existe até o dia de hoje. Queres ser curado? Queres ser curado? Quer rasgar o teu coração para o Pai e falar: Senhor, eu peco nisso, nisso, nisso. O meu pecado é esse, a minha falha é essa. Eu sou uma mulher assim, eu sou um homem assim, eu sou uma esposa assim, eu sou um esposo assim, eu sou um filho assim, eu sou uma filha assim. Me perdoa e passa o teu bálsamo e cura as minhas feridas, e que o sangue do Cordeiro cicatrize tudo aquilo que não está de acordo com o teu caráter. Mas eu quero mudar, eu quero a tua cura. Todos nós, como eu falei, temos uma área vulnerável. Qual é a sua? Entregue ela para o Senhor e receba hoje do Senhor a cura, o bálsamo, o refrigério do céu para as nossas vidas. Amém? Pai querido, Pai amado, nessa noite, Senhor, continuamos na Tua presença, Senhor, agradecidos pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra se manifesta, Senhor, nas nossas vidas. E Espírito Santo, nessa noite te pedimos: venha nos curar. O Senhor conhece as nossas chagas espirituais. O Senhor conhece as nossas emoções, como está a nossa psique. O Senhor conhece tudo, Senhor. E nós queremos dizer, Senhor, nessa noite, que o Senhor está livre para nos operar. Livre, Senhor, para poder restaurar o nosso interior. Senhor, que todas as feridas, que toda a amargura, que toda a depressão, que toda situação de caos, Senhor, venha cair por terra na nossa vida. Senhor, como um dia aquele homem, aquele paralítico, que o Senhor teve um encontro milagroso na vida dele, recebeu, reconheceu que o Senhor poderia curar uma situação que humanamente falando era impossível. Que nós possamos, Senhor, olhar a nossa vida e falar: Senhor, olha a nossa vida, restaura a nossa vida. Senhor, estamos aqui reunidos hoje em Betesda, na casa de misericórdia. Pedimos, Senhor, que neste tanque a Tua cura, Senhor, venha ser derramada neste lugar. Cura, Senhor, os nossos corações. Cura a nossa alma, Senhor. Quebra, Senhor, com toda a depressão, com toda a crise de ansiedade. Acaba, Senhor, com todo o distúrbio, Senhor, de diversas ordens, Pai. Mas que o refrigério da Tua palavra possa ser derramado hoje sobre as nossas vidas. E que em nome de Jesus o bálsamo de Gileade possa ser derramado nas nossas feridas e que elas venham cicatrizar para a honra e para a glória do Teu nome. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a Tua obra venha se concretizar neste lugar. E que nós não venhamos, Senhor, estar parados. Que nós não venhamos, Senhor, estar estacionados. Mas que nós venhamos, ó Pai, estar em movimento, Senhor, levando a Tua palavra. E que um dia, Senhor, o Senhor nos restaurou. Que o Senhor possa levar a Tua cura também àqueles que estão lá fora. E que nós possamos, Senhor, ser agentes da Tua igreja, naquelas vidas que perecem